A gente tem falado bastante sobre a vida no planeta de regeneração, e isso baseado nas informações que a Sheliana, que é de um planeta chamado de Parian, que fica na constelação das Pleiades, conta, e que é um planeta já de regeneração plena, ou seja, o povo de lá já atingiu um nível vibratório que lhes permite viver de uma forma harmônica, de uma forma tranquila, uma forma amena, né? Sem essas coisas que nós temos aqui, como corrupção, violência, miséria, doenças, injustiças sociais, né? E a lei, a expiação. Eles têm provas, mas eles não têm mais expiações. E, infelizmente, né, infelizmente, tem gente aqui entrando pelo YouTube querendo conversar, mas por alguma razão a gente não está conseguindo, tá? Mas vamos lá, pessoal. Então, o que a gente tem que entender, né? Hoje nós estamos vivendo num planeta de terceira e quarta dimensões, num nível vibratório que chama-se expiação e provas. Aqui, em qualquer lugar deste universo, a lei da causalidade ou a lei do karma predominam. Então, nós somos livres para plantarmos o que queremos, mas nós sempre iremos colher exatamente o que nós plantamos. Ainda que possa ser em prestações, possa ser mitigado, mas a gente sempre vai colher o que a gente planta, tá? O que é importante é que nós compreendamos que não existem injustiças. As injustiças são apenas, somente do nosso ponto de vista, que é relativo, que é pequeno, que é reducionista, porque a gente se coloca como centro do universo. Tudo bem, cada um de nós está no centro do seu próprio universo, mas isso está bem longe de ser verdade, né, pessoal? Então, o que predomina um nível de expiação e provas? A força está superior ao direito, a matéria está superior ao espírito, né? O relativo sobrepõe-se ao absoluto, a maioria das pessoas não acredita na lei da reencarnação, vivem como se a gente vivesse apenas uma vez, ou seja, tudo é muito definitivo, muito estanque, né? E esse tipo de pensar nos leva a cometer erros, porque a gente não pensa na eternidade, a gente pensa no agora, apenas somente no agora, né? E o que é muito ruim, é muito negativo para nós, né? E porque a gente vai acumulando mais dores, vai acumulando mais problemas, e essa forma de viver, de achar que você pode escapar da própria lei, né, que faz com que a gente erre, e erre reiteradas vezes na mesma coisa. Mas eu não vou falar para vocês do que a gente vive, o que todos nós sabemos o que nós estamos vivendo, né? O que eu preciso conversar, o que a gente se propôs a conversar, é sobre a vida do ponto de vista futuro, quer dizer, a nova Terra, o que vai acontecer na nova Terra, e de não modo imediato, porque uma coisa é certa, né? A transição planetária está em pleno curso. Nós estamos mesmo passando por um período de transformações de todos os níveis, e nós brasileiros não podemos negar isso, né? Porque a gente está vendo aí que a corrupção parece que finalmente encontrou um ponto de não, quando ela só tinha assim, mas o próprio planeta, a gente vê como estão caindo paradigmas arcaicos, quantas instituições estão desaparecendo, estão sendo expostas, né, porque representavam apenas a mentira. Esse processo de transição planetária é muito acelerado que está acontecendo. Nós estamos longe, mas bem longe mesmo, de atingirmos o ápice, nós não estamos nesse limite. Mas a realidade, turma, é que nós estamos vivendo já a pré-agonia, tá? Porque, pelo que nós sabemos, nós teremos mesmo que enfrentar os males que nós criamos, a nível planetário, a nível individual, como raça, e como raça a gente deve demais, né? Então, assim, muita gente fala para mim assim, inclusive eu falava também, tá? Eu não suporto a raça humana, eu não suporto a humanidade, né? E aí eu tive que ouvir da Sheliana assim, mas você está nessa humanidade por pura afinidade. Pura afinidade. Então, nós somos exatamente o que nos cerca, que nós criamos essa realidade, nós todos compusemos esta realidade. Só que esta realidade, ela vai até o limite, nós estamos muito próximos desse limite, né?
Esse limite vai se dar quando o risco, a manutenção do próprio universo tiver maior, né? Peraí, gente, parece que alguém descobriu alguma coisa importante, assim. Não, ninguém conseguiu descobrir como é que se, como é que eu consigo ver vocês, por alguma razão. Bom, então, nós estamos chegando, né, num momento de turning point. E vai mudar, nós vamos virar quinta dimensão, vamos virar que é sétima dimensão. Como é que a gente consegue saltar da terceira para a sétima? Isso é impossível, não tem como, né? A evolução, ela é extremamente lógica, ela é lúcida. Espíritos egoístas que acham que por ter um cursinho aqui, um cursinho ali, conseguem ascender, estão sendo reducionistas, né? A única coisa que nos faz, de fato, evoluir é a tríade: autoconhecimento, porque se nós não soubermos quem somos, nós não conseguiremos corrigir o que existe em nós que precisa ser corrigido. Conhecimento, nós precisamos de ferramentas que nos possibilitem olhar para os problemas com um olhar mais maduro, mais profundo, menos reducionista, para podermos ter soluções corretas, assertivas. E terceiro, a prática do bem. Se nós não aliarmos essas três coisas, vocês podem ter certeza que a nossa evolução vai ser muito lenta. É autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Então, nós todos estamos, pelo menos, buscando ascensionar para um nível próximo, que é a regeneração, onde as expiações não existirão, ainda que existam as provas, determinadas única e exclusivamente por nós mesmos. Bom, o que acontece, pessoal? A regeneração não é assim, eu durmo, expiação e provas, eu acordo, regeneração. Isso não é real, isso não acontece, isso é gradativo. Então, percebam, a partir de dezembro de 2012, houve realmente uma transformação. Percebam em vocês mesmos, percebam no mundo que nos volta, como de 2012 para cá parece que as coisas deram uma acelerada. Esse acelerar significou a retirada daqui de milhões de seres ovoides, ou seja, espíritos com uma carga de culpa tão extremada que não conseguem sequer acessar sua própria consciência, e por não conseguirem acessar sua própria consciência, eles vão encolhendo a negação da verdade, faz com que eles vão se encolhendo, até que eles se tornam uma massa densa, amorfa, como se fossem pedras, chamado ovoide. Esses ovoides são colocados sempre em locais específicos, né, e são zelados, existem uns zeladores deles, mas isso não quer dizer que espíritos trevosos não possam pegar esses ovoides e utilizá-los como vampiros, utilizá-los para determinados processos de obsessão, para prejudicar pessoas e conseguir seus intuitos, tá? Milhões desses ovoides já foram retirados da Terra. Centenas de milhares de magos negros, de trevosos densos, também já foram retirados da Terra. Centenas de milhares de espíritos benfazejos também já saíram da Terra, estes por opção. Agora, nós vamos caminhar até um momento em que nós não sabemos o que vai acontecer, embora existam muitas probabilidades, uma terceira guerra mundial, doenças de extermínio de massa, viroses como o ebola, por exemplo, que são extermínio de massa, né? Movimentos sociais, mas de qualquer forma, a gente sabe que acontecimentos geofísicos ocorrerão, sempre ocorreram, faz parte, nós estamos nos aproximando de um grande evento geofísico, não que isso seja anormal, faz parte da história do próprio planeta Terra. Mas, de qualquer forma, chegará uma hora em que formar-se-á uma massa crítica que nos levará, quer seja a Terra, a nova Terra, que é um planeta de regeneração, quer seja tornará viável a existência da Terra Cruz, que é um planeta muito denso de expiação e provas muito acerbas. Percebam, a diferença entre os dois é quântica, e os dois são possíveis, e os dois já existem aqui na Terra. Aquilo que nós vemos no Oriente é a Terra Cruz. Aquilo que aqueles irmãos da Síria estão passando é a Terra Cruz. O que os nossos irmãos
na África vivem, é a Terra Cruz. Tá? E movimentos extraordinários de amor ao próximo, de bondade, de fraternidade, já é a nova terra. Então, nós temos as duas terras convivendo junto com a terra que nós vivemos. Há momentos em que nós estamos na Terra Cruz, quando a gente está desesperado, assustado, com medo muito grande da vida, essa é a Terra Cruz, ok? Agora, há momentos em que a gente consegue externar amor, gratidão, misericórdia, ser útil, estar feliz. Esta é a nova terra. Então, mesmo para nós estamos vivendo estes dois momentos quânticos. E isso é muito importante que todos nós tenhamos consciência qual massa crítica vai se formar, aquela que é o alimentar. Então, nós somos essenciais nesse processo. Nós precisamos perceber que somos essenciais e agir de forma proativa para que a nova Terra se cristalize, se consolide antes da Terra Cruz. Né? Então, vamos falar de um planeta onde já existe a regeneração. E a gente tem os detalhes aí a partir da Sheliana, né? E a gente conversou bastante sobre isso nos posts que a gente fez aí no Facebook. O que é um planeta de regeneração? É um planeta onde a expiação não mais existe. A princípio, gente, no início, né, porque nada é assim, clique, eu saio de um, vou para o outro. É gradativo. Este gradativo significa que vai haver um período de tempo em que nós não seremos nem regeneração, nem expiação e provas. Estaremos no meio do caminho, indo de forma certa e segura já para a regeneração. Nesse período pré-estabelecimento da regeneração, muita gente vai ter que sair daqui, né? Pelos espíritos, nós somos 25 bilhões, atualmente 23 ou 22 bilhões de seres existentes na Terra, entre encarnados e desencarnados. Então, eles dizem que 22% são espíritos que estão despertos ou em despertamento, né, que já têm consciência, já sabem da reencarnação, já estão libertos de uma boa parte de egoísmo, ainda sejam egoístas, mas já caminham para a lei da fraternidade, enquanto que alguns que já estão despertos ou são espíritos de luz, já vivem por esse estigma da lei da fraternidade. 22%. 21% são espíritos muito arraigados ao poder, com medo, com ódio, com hábitos doentios, né, que se alimentam da dor, que se alimentam do medo que causam. Então, você vê, 21% e 22%, nós temos aí 43%, né? E não, 57% dos espíritos viventes no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, é de espíritos chamados adormecidos, ou seja, que não estão percebendo o movimento energético que está tendo, que não têm consciência do que está acontecendo, e por não terem consciência, são o grande problema, porque eles é que vão formar a massa crítica. É deles que depende a que lado, o que vai predominar. E tanto a luz quanto a escuridão estão trabalhando para conseguir formar esta massa crítica, né? Porque os dois lados lutam para vencer esta batalha. Uns em prol da luz, outros em prol da escuridão. Então, percebam que quando houver a hora H, vamos chamar assim, hora H, vão ser retirados da Terra todos os espíritos desse 21%. 100% deles serão retirados daqui. Quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados. Ah, então você está falando que vai haver morte coletiva? Claro, vai haver sim. Mas esses 21% serão erradicados daqui. Os 22% ficam. E os 57% é individual, a seleção é quântica. Vai ficar de acordo com o nível quântico. Então, espíritos que não têm condições para o bem próprio, né, de ficar vivendo numa vibração que é 1/8 acima na regeneração em relação à expiação e provas, de habitarem o planeta, por uma questão de misericórdia divina, eles serão retirados e alocados em outros lugares.
Mas vai ter um volume de espíritos que a gente chama de borderline, ou seja, limítrofes. Eles não são nem tão ruins para serem exilados, nem tão bons para terem o passaporte visado. Eles estão no limite. E por estarem no limite entre as duas coisas, é que é preciso que eles atuem nesse período de transição. Quer dizer, caberá a estes limítrofes o trabalho mais pesado da reconstrução planetária. Entenderam? Ah, então vai ter uma coisa maior. Gente, a tendência é que vai ter uma coisa bem maior, sim. Mas, de novo, a gente não pode prever hoje como é que vai ser, tá? Fez um blim aqui, eu não sei se alguém conseguiu acessar alguma coisa. Mas, enfim, eu estou tentando liberar para vocês tudo que eu consigo aqui, viu, gente? Estou tentando mesmo. Mas acho que vocês não estão conseguindo ver ainda. Mas vamos continuar, então, a nossa conversa. Muito bem. Esse período de transição, já libertos desses 21% e do percentual dos 57% que não tem condição de ficar aqui, é chamado de estágio inicial da regeneração. Um estágio em que nós teremos que lidar com as sequelas do ontem, melhorando quem somos para criarmos a possibilidade de um amanhã. Então, vai ser, gente, necessário, quase que obrigatório mesmo, que a gente compreenda que tem que trabalhar pela fraternidade, que nós vamos ter que somar esforços, porque se nós não somarmos esforços, nós não vamos sobreviver, ponto. Esta é que é a razão. Então, o início de um planeta de regeneração, ele é árduo, ele não é fácil, não, ele é árduo. É uma reconstrução, mudança de paradigmas, estabelecimento de leis mais corretas, onde a justiça há de predominar. Mas veja, nesse momento nós temos ainda doenças, nós vamos ter ainda fome, nós ainda vamos ter problemas, entenderam? Não é assim, tudo ficou bom e acabou. Não é. É gradativo, é estabelecimento. E é exatamente porque é gradativo e estabelecimento que nós temos que compreender. Parece que alguém conseguiu alguma coisa, não. Estou pedindo assim para eles escreverem aqui. Então, ao longo do tempo, e não dá para determinar quanto tempo, vai sendo ancorado, estabelecida essa vibração da regeneração, que é exatamente uma oitava acima. E a população que vai habitar este novo planeta vai se adaptando gradualmente a viver num regime mais manso, vai perdendo o medo de ser assaltado, o medo de ficar doente, vai perdendo as coisas que são ruins, que são antigas, que são retrógradas, e ao longo de 2, 3 ou 4 gerações, aí sim, estabelece-se o planeta de regeneração. Quando este planeta de regeneração se estabelece, pessoal, quer dizer, ele sai da fase de transição entre os dois níveis, né, limítrofe, como a gente chama, e ele se torna regeneração pura, aí o progresso vem de forma muito rápida. Quando que nós da Terra, então, vamos entrar nisso? Teoricamente, entre 2019 e 2052. Teoricamente, entre esses dois estágios, tá? Mais ou menos por aí a gente consegue estabelecer isso. Eu não saí não, pessoal, é que eu simplesmente não sei o que aconteceu aqui, peraí. Ah, voltou. Então, pessoal, então vamos lá. Vamos falar então de um planeta que já é regeneração, tá? Onde a realidade da vida fraterna já existe, que é o caso do planeta Iparian, que é da Sheliana. A Sheliana contou para nós que quando eles estavam... que é o caso do planeta Iparian, que é da Sheliana. Bom, é que tá todo mundo falando ao mesmo tempo comigo pelo celular, e eu não sei como é que vocês conseguem acessar no celular, mas tá engraçado. Bom, pessoal, então assim, a Sheliana conta que eles viviam num planeta do outro lado da nossa galáxia, que não era regeneração, era um planeta de expiação e provas, mas tecnologicamente
muito avançado em relação a nós hoje, já dominando as naves, as viagens interplanetárias, e eles já não tinham, dominavam até tecnologia para não ter certas doenças. É que era uma postura viciosa, eles usavam drogas, eles viviam de uma forma muito irregular, né, moralmente complicada. E aí eles tiveram catástrofes naturais e eles foram avisados para sair do planeta, os que acreditaram realmente saíram e o planeta dela foi destruído, né? O planeta dela não existe mais. E eles conseguiram, milhares deles migraram para esse planeta chamado Ipária, onde eles já começaram uma forma de vida num quanto vibratório superior, assim, de regeneração e provas, tá certinho falar assim, regeneração e provas. Por quê? Porque eles começaram a trabalhar no sentido de irem provando a eles mesmos para ter certeza de que eles tinham conseguido o quanto necessário para evoluir. E nós vamos fazer a mesma coisa conosco. Então, num planeta de regeneração, o que predomina? A lei da fraternidade. Ela é exercida de modo absoluto e ela é captada e compreendida por todos os seus habitantes, né? Então, lá não existe doenças, como câncer, gripe, esse tipo de coisa não existe, né? Não existe viroses nem bactérias, então doenças infecto-contagiosas não são alimentadas porque não existem larvas mentais, tá? Então não existem esses seres, né? O umbral deles é totalmente diferente, eles não têm umbral grosso, não têm umbral médio, que são os planos onde vivem os espíritos sofredores ou os magos negros, né? Eles só têm de planos mais elevados, que para nós seria o terceiro umbral para cima, plano das colônias, arte, cultura e ciência, embora até o plano das colônias dele seja mais evoluído que o nosso, né? Então, lá, eles vivem pela lei da fraternidade, eles têm o governo, o sistema de governo deles muda, claro, de planeta para planeta, mas sempre é baseado na escolha de pessoas que têm larga história de benemerência, larga história de bons atos praticados, né? Não tem político, não tem marqueteiro, lá essas coisas não existem, né? Eles são aclamados pelas obras realizadas. Eu acho super interessante. No planeta dela, por exemplo, o que existe é um triunvirato, né? São 3 pessoas eleitas, aclamadas, como ela diz, pelo povo do planetário, pelo que já fizeram de contribuições, não importa em qual campo, que fizeram de contribuição para a evolução do planeta como um todo. Então, isso aí muda muita coisa, porque as leis são feitas para o bem comum, as leis são feitas para o bem-estar de todos, né? E vejam, completamente diferente de tudo que a gente conhece hoje. Eles vivem em famílias, né? As famílias são importantes para eles ainda, no nível que a chilena tá? Ela falou para mim que as famílias ainda são muito importantes. Os laços consanguíneos são relativos, porque você não troca sangue, na verdade, mas sim energia, e o que que ela chama de família não é o que nós entendemos aqui de família, quer dizer, aqueles que consanguineamente estão ligados a nós. Família é aqueles que vibracionalmente estão ligados entre si, tá? Como eu já falei nos posts, isso aí causou muita emoção entre vocês, foi tão engraçado, mas como a gente conversou, eles lá são bissexuais, porque não importa a forma do corpo, importa o espírito, eles amam a alma, não ao corpo, né? Então, a beleza física é inerente a eles. Gente, eles são realmente bonitos, sabe? Esteticamente, eles são muito bonitos, porque a beleza vem da alma, né? Ah, mas então você está falando que quem é feio é ruim? Não, peraí. Planeta de expiação e prova, coisa diferente. Eu estou falando eles, né? Um planeta de regeneração. Vocês vão ver quando a gente chegar lá. Vai ser todo mundo bonitinho, né? Não vai ter gordinho. Eu não vou ter espaço, por isso que eu estou fazendo regime, entendeu? Porque lá eles não abusam da alimentação, né? Mas a bissexualidade a gente tem que entender como assim? Amor à alma, né? Não ao corpo, porque o corpo não tem apelo, tá? Não existe aquele apelo físico, o sistema límbico deles, que é a parte da nossa inteligência emocional, não sente apelos físicos, como nós aqui tem apelo físico, né, pessoal? É óbvio, mas uma pessoa chama atenção você por alguma coisa química, né? Física, e para eles isso já não existe mais. Por isso que lá existe uma bissexualidade, né? Então, o homem, tanto pode amar o homem como pode amar a mulher, é igual. Para eles, isso não é
questão de problema. Aqui na Terra tem, né? Aqui nós realmente temos esse tipo de preconceito, a gente não compreende bem isso ainda. Mas a verdade é que você é uma alma, né? E quando duas almas absolutamente afins se encontram, não importa muito qual é o invólucro físico que ela está usando, né? E isso eu quero que a gente deixe bem claro, porque uma das coisas que a gente tem que vencer são os preconceitos, né? Você vê, raramente alguém fala de extraterrestre de pele negra, mas tem, no planeta da Sheliana, e eles são, assim, raças diferentes de outros planetas. Então, sabe, tem gente azul, tem gente verde, tem gente vermelha, entendeu? Os antarianos, eu adoro os antarianos, eles são muito bonitos, assim, do ponto de vista fraterno, sabe? Eles são espíritos extremamente bondosos, benévolos, né? Quando você está perto de um antariano, parece que você tocou o céu, sabe? Os antarianos são bem altos, magros, né? São membros muito delgados, a cabeça deles parece uma bola de futebol americana, tem olhos oblíquos, né, assim, escuros, né, bonitos, e eles, gente, a aura deles é de tanta amorosidade, sabe? Eu gosto muito do contato com os antarianos, eles são realmente fascinantes, né? Então, sabe, aqui a gente tem alguns preconceitos que eu, às vezes, percebo em mim algumas ideias que eu fico chocada, né? Como nós somos primitivos ainda na Terra. Então, a gente tem que se despir dos preconceitos. Isso, eu queria muito que todos nós tivéssemos a facilidade de se encarar e vencer, e perceber, pô, será que eu tenho preconceito? Com o que eu tenho preconceito, né? E lidar com isso, reduzir isso, porque, assim, é um atraso, tá, pessoal? É um belo atraso de vida. O preconceito é uma energia que nos prende à expiação e provas. Então, assim, você tem, e a maioria de nós tem preconceito, sim, mesmo dizer, não tem preconceito nenhum. Analise-se, por favor. Eu, às vezes, me assusto com alguns pensamentos que eu tenho, que eu percebo em mim. Mas veja, como eu estou alerta para isso, eu descobri isso, então eu trabalho para que isso desapareça, né? Porque não tem sentido mais, entendeu? Então, no planeta de regeneração, você não tem a preconceituação. Então, vamos falar da família, que era o que eu estava falando, né? Aqui na Terra, veja, no princípio do planeta no sistema regeneração, você ainda tem, a matéria ainda exerce um certo fascínio, no princípio, tá? Então, por alguns séculos, ainda existe o lance físico da relação sexual, mas não com a prevaricação que nós temos aqui, não com o desrespeito que nós vivemos hoje, não com o desamor que nós vivemos hoje, não com as anormalidades que nós vivemos hoje, né? Quando uma obra literária de nível tão baixo quanto 50 tons de cinza, e depois, sei lá, teve 50 tons mais cinzas, eu sei que é uma trilogia aí, mas, gente, percebam, esta doença hoje, a sexualidade, ela está sendo alimentada para ser doente, sabe por quê? Porque a glândula pineal, que é o nosso principal órgão anímico, ou seja, de contato com outras dimensões, ela também responde pela atividade sexual, ela também responde por essa sensação da necessidade de, tá? Então, se eles conseguem induzir, e olha, em bilhões de pessoas hoje, eles conseguiram induzir o sexo pela internet, você buscar apelos atrativos, né, que te estimulem sexualmente de coisas ruins, como sadismo, como o sexo virtual, né, gente? Que as pessoas, traição não é uma coisa física, né? A traição é uma coisa mental, né, gente? Então, assim, o que eles fazem? Eles criam como se fosse um limbo em torno da glândula pineal, e essa glândula pineal envolta neste limbo fica isolada dos planos superiores. Então, perceba, até se você é médium, cara, você pode achar que você está recebendo um espírito de luz e você está aí embrulhado numa encrenca danada, entendeu? Com espíritos daninhos, né? Então, nós ainda vivemos num sistema de muito físico, quer dizer, alguns de nós pouco diferem dos animais.
nesse aspecto sexual, ok? O sexo é ruim? De jeito nenhum, gente. A troca da energia sexual de forma de respeito, de amor, né, de carinho, é maravilhosa, é uma troca de energia que revitaliza, porque ela exerce a Kundalini sobe e desce, super legal tal. Qual é o problema? O sexo desrespeitoso, o sexo não baseado no amor, o sexo baseado apenas e tão somente na libertinagem. Tá? Então, isso, num planeta de regeneração, não existe. Ainda que por um período aí, que pode variar de décadas a séculos, a relação sexual se mantenha, né? Obviamente, para você ter filhos, a relação sexual vai ter que ser entre sexos opostos ou através de inseminação artificial, né? Porque isso também acontece, eles vão até um ponto em que isso acaba desabrochando, mas ela acontece no início, né? Nos primeiros tempos do planeta de regeneração. À medida em que eles vão se elaborando, né? O contato físico acaba sendo assim, meio que esquisito para eles, entendeu? A Sheliana, ela não toca, né? Ela sempre nos toca, ela raramente coloca as mãos em alguém. Por quê? Porque ela abraça com a mente dela, ela abraça com a energia do cardíaco dela, do tímico dela, entendeu? Eles usam a energia para acariciar, né? Eu achei tão legal, um dia a Margarete estava cantando, eu acho que Ave Maria de Gounod, na Casa do Consolador, e a Sheliana estava próxima, né? E estava sendo feito um trabalho realmente muito bonito naquela noite. E a Sheliana, ela sentiu tamanha gratidão que do cardíaco dela saiu uma energia fantástica, que foi e abraçou a Margarete, ela estava nas costas da Margarete, e a Margarete reagiu, a Margarete Áquila que eu estou falando, tá? Reagiu como se estivesse sendo abraçada mesmo, quer dizer, percebam a força do sentimento, então não há necessidade da externação física, e isso na regeneração, quando ela está estabelecida, é dessa forma que eles compartilham a emoção, é através de doação de energia, né? Então, eles vibram a mão, né? Eles vibram a mão muito rapidamente, essas mãos entram em sintonia, e eles próprios entram nessa sintonia, então eles têm toda a troca de energia, todo o trabalho da Kundalini, sem haver qualquer contato físico entre eles. Entenderam? Nós vamos caminhar para isso, tá? Um dia nós chegaremos nesse padrão que eles já estão vivendo. Mas assim, quando dois espíritos, duas almas, né? Porque quando a gente está encarnado, a gente é alma, decidem constituir, quer dizer, como é que eles chamam de plano de compartilhamento. Então, quando eles começam a se compartilhar e eles decidem ser por receber espíritos como filhos deles, eles adoram a maternidade, tá, gente? Eles adoram a paternidade, eles cultuam a infância, é um negócio bem legal mesmo, é bonito de ver isso. Eles entram em contato, então, com os superiores, os tutores kármicos dele, do plano espiritual, porque a mediunidade é totalmente aberta, né? Eles não dependem de um médium para entrar em contato com espíritos que vivem a dimensão espiritual deles, então, eles pedem que se aproxime deles um espírito que tenha para com eles laços de afinidade ou que precise criar estes laços com eles, e é estabelecido um planejamento entre esses espíritos, podem ser um, dois, mas normalmente é um, né? Raramente você tem gemelar ou trigemelar nesses planetas. E o que eles fazem? Eles entram nesse momento de acoplamento energético, como eles dizem, né, de vibração, e essa vibração ela é totalmente amorosa, e esse amor cria como se fosse um vórtice, sabe? Um casulo de luz lindíssimo, né? Que realmente você vê a energia, sabe? O casulo sendo formado, é muito bonito. E dentro deste casulo é projetado o reencarnante, e o reencarnante ali, então, materializa o seu corpo físico. E esse corpo físico em formação é colocado dentro de um sistema de desenvolvimento e amorosamente é sustentado pelos pais. Os dois gestam, não é só ali a fêmea não gesta. Os dois gestam com amor aquele espírito que vai crescendo. A gravidez do planeta da Sheliana, ela dura 3 meses e 2 semanas e 5 dias, porque ela é muito específica, ela só não me deu as horas, mas são 3 meses e 2 semanas e 5 dias. Então, esse espírito que está ali desenvolvendo o seu corpo, na hora que está pronto o seu corpinho, né, esse casulo se vai se desfazendo, como se fosse se esvaecendo, e este bebê
já vem com telepatia, ele recebe cuidados dos seus pais, mas ele é capaz de sentar, ele é capaz de pegar as coisas, ele se comunica telepaticamente com os pais, né? Ele lembra das suas aquisições de encarnações anteriores, não necessariamente de todas as suas encarnações, mas das aquisições. Ele se lembra, ele começa a conversar por telepatia com os pais, né? Ele é estimulado sensorialmente através de música e do contato com a natureza, porque isso é muito importante lá em Parian, que você tenha um contato salutar com a natureza desde o início, e esta criança vai se desenvolvendo abraçada por seus pais, acalentada por seus pais, vai podendo desenvolver o seu potencial, é respeitado o seu potencial, é respeitada a sua programação existencial. Quer dizer, os pais não esperam que o filho seja o que eles querem, mas eles respeitam, e a própria criança, né, ela tem de per si a vontade de crescer, a vontade de evoluir. Então, assim, percebam, gente, é outro nível de vida, né? É outro nível de existência, e é o nível que a gente está querendo ancorar aqui na Terra. Então, assim, essa criança, ela logo, depois que ela passa os seus seriam os 3 anos de vida básicos, numa existência mais com os seus pais, ela vai para um educandário, é uma espécie de educandário com outras crianças da mesma idade, onde ela vai desenvolvendo socialidade, a liderança, a sua coordenação motora, que já é muito boa, mas vai sendo aprimorada, seus talentos artísticos, porque para eles é impossível você desenvolver um espírito só num campo, então eles realmente colocam a arte, colocam o esporte, contato com a natureza. As aulas lá são ao ar livre, gente. Eles têm uns tablets, assim, que são como se você pegasse um vidro, sabe, um vidro grosso, né, e é muito legal, porque esse vidro, na verdade, é um tablet, né, e você aciona ele com a sua mente, e surgem as imagens, quer dizer, surgem várias possibilidades, várias janelas, você vai onde você estuda, mas a professora não dá isso numa classe de aula. A aula geralmente é dada em ambiente ao ar livre. As classes são ao ar livre, né? Então, é super legal, porque o que eu vi lá, que ela me mostrou na nave, o mobiliário é super gostoso, os móveis se adaptam ao corpo, sabe? Então, são coloridos, para a criança é muito bonito, eles são multicoloridos, a criança se joga, então, ora ele é uma cadeira, ora ele é uma cadeira com mesa, ele se adapta, a flexibilidade desse material é sensacional, né? Porque a criança, ela movimenta ele, né? Então ela vai fazendo a forma que ela mais deseja, né? Então isso dá um conforto, sabe? Isso dá um bem-estar. E a criança aprende de uma forma não forçada, de uma forma bastante lúdica, né? E aprende o que quer. Então, por exemplo, ela quando ela vai, que ela tem aí, vamos dizer, 7 aninhos, tá? Equivalente a 7 anos, mas não é. Com eles é aos 5, 6 aninhos. Mas que ela vai começar a ser iniciada nas primeiras letras, né? Ela é avaliada com os pais, os educadores primeiros, né? E ela mesma, qual é o rumo? Qual é o rumo que você deseja? O que te atrai mais? Ah, mas eu gosto de astronomia. Ah, eu gosto de estudar isso. Então, eles têm algumas matérias que são peculiares a todos os ensinos, que são matérias básicas, tá, pessoal? Lembre-se que a gente não esquece o que a gente já aprendeu, a gente só aprimora, então, cada um está no nível, é feito aprimoramento do que sabe, é bem diferente, né? Toda vez que você reencarna, você tem que aprender a ler e escrever de novo. Não, lá eles já sabem ler e escrever, então isso é aprimorado, para eles falarem cada vez melhor. Eles estudam idiomas de outros planetas também, quando lhes é interessante. A telepatia é uma coisa inata, então ela só fica cada vez melhor, né? A mediunidade também, ela é inata, e ela vai crescendo, ela vai melhorando à medida em que o tempo passa. E a criança vai se desenvolvendo no seu ritmo, né? Isso que é importante a gente entender. É dada a ela a possibilidade da escolha e do ritmo de desenvolvimento. E é lógico que existem os que perdem, né? Os que se desviam, então eles vão sendo colocados amorosamente no caminho, né? Assim, eles vão sendo puxadinhos do caminho. Mas existe a possibilidade da escolha. Aqui nós não temos essa possibilidade. A adolescência é um período conturbado?
Não, porque eles não têm o jogo hormonal que nós temos. Existe esse período de, ai, né, por quê, né, por quê? Que o adolescente é muito por quê, mas não é de uma forma assim tão rebelde, porque não existe choque de gerações lá, né, não existe esse conflito de gerações, não existe. Eles todos vivem de forma harmônica. E quando a criança, o adolescente já está pronto, então ele define se ele vai seguir a programação existencial dele original ou se ele vai sair dessa programação para uma outra que lhe apraz, se é no planeta que ele está vivendo ou se ele está indo para um outro planeta, tá? Ok? Bom, continuando então, pessoal. Isso é a história da vida em família. Chama de pai e mãe? Foi uma pergunta que eu falei para a Sheliana. Mas lá vocês são chamados de pai, de mãe? Ela falou sim. Existem modos de tratar similares aos de vocês, pai, mãe, avô, avó, mas todos se veem de uma forma muito mais como irmãos. O respeito é muito claro, então a gradação hierárquica não é tão essencial, né? O respeito é muito mais fácil de ser obtido, né? Gente, no planeta dela não existe palavrão, tá? Só para a gente saber, assim, quando a gente fala com ET, a gente não pode falar palavrão, gíria também não existe, né? Graças a Deus a gente comunica com eles por telepatia, fica menos feio para nós. Bom, eles vivem em casas, o material que constrói a casa deles varia de planeta para planeta, mas são sempre harmônicos em relação ao planeta para não violarem o meio ambiente, tá? Então não existe esse risco de violação do meio ambiente. E todos eles cultuam muito a planta, assim, as cidades, né, não são assim, prédio, 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 não. São prédios harmônicos, tem muita natureza. Eu ia falar verde, mas não é bem verde, porque a grama lá é lilás, né? As folhas são mais rosa para lilás, com tons azuis, assim, mas, assim, tudo bem, que seja, tem uma natureza, né? Então, tem muita natureza multicolorida e não tem só prédio de cimento, é nada disso, é muito harmônico, muito bonito. Normalmente as casas estão longe do centro, que eles chamam de centro de convivência, que é onde tem as escolas, onde tem os centros administrativos, as oficinas, né, onde eles trabalham, tudo. As casas normalmente ficam mais afastadas, mais contato com a natureza mesmo. O planeta da Sheliana, pelo menos no lugar onde ela mora, tem muito lago, sabe? Esse lago e montanha, é muito bonito, mas é muito bonito. A casa dela fica na beira-lago, mas assim, é muito bonito, gente. A beleza deles assim, a paz, sabe, a paz que você respira. O ar é muito leve, né? A gravidade é muito menor, você não sente um peso, sabe? O corpo não cansa. É uma vida completamente diferente. E eles têm trabalho, né? Eles trabalham em diferentes funções estas, todas elas voltadas para o crescimento pessoal e para o crescimento do todo, então, de forma muito harmônica, de forma muito coordenada entre si, né? No planeta da Sheliana não tem salário, tem uma coisa chamada bônus, então não tem dinheiro, não existe dinheiro, você tem um bônus pelo que você produz em relação ao bem maior, você pode trocar esse bônus por coisas, se você necessitar, entendeu? Então, eles trocam por coisas. Alguns do planeta dela ainda se alimentam, e a alimentação é totalmente vegetal. Outros têm alimentação prânica, que é o caso dela, por exemplo, ela se alimenta de prana, né, de energia, e como que ela fala, quando ela vem aqui conosco, que ela trabalha conosco aqui na Casa do Consolador, que ela volta para a nave, ela tem que se alimentar com alimento mesmo, uma pasta feita de vegetais, eles comem muita berinjela. A chilena gosta de berinjela. É uma coisa muito parecida com a berinjela que eles têm lá. E por causa do desgaste energético, né? Que a nossa psicosfera é muito doentia. Então ela desgasta. Então eles comem, mas lá no planeta deles, eles normalmente se alimentam de prana. E não existem doenças, porque a doença não, kármica já desapareceu no nível de regeneração, que ela é regeneração plena, quer dizer, a regeneração já está totalmente estabelecida, e ela falou que o tempo que demorou para estabelecer a geração foi de 610 anos, então eles são regeneração plena, vivem pela regeneração plena, e estão avançando aí para daqui a alguns milênios se tornarem um planeta feliz, né? Onde todos ascendem, né? Onde todos sobem para o nível que está Vênus hoje. Vênus já é um planeta feliz. Mas a vida deles é assim, de uma forma harmônica, de uma forma tranquila, de uma forma
segura, e eu acho que isso é o mais importante, que é o que a gente tem que compreender. Dá para viver? Dá. Dá para ser feliz? Dá. E qual é a ideia desse tema? A ideia desse tema é que nós ancoremos a energia da regeneração aqui, nós criemos a massa crítica que nos possibilitará nos tornarmos este planeta que a gente está buscando com tanta necessidade, com tanta vontade, porque nós ansiamos viver em paz, nós ansiamos viver pela harmonia, nós ansiamos viver com misericórdia, né? E para que a gente atinja isso, é preciso que nós nos modifiquemos, é preciso que nós nos transformemos. A ideia de falar do planeta deles é simplesmente mostrar que é possível, dá para viver em paz, dá para viver com harmonia, dá para viver de uma forma simples. É isto que nós queremos, é isto que nós desejamos. Então, vamos começar a viver dessa forma hoje, sabe? Vamos depender menos da matéria, vamos liberar mais o nosso espírito, vamos liberar mais a nossa energia, para que a gente um dia se torne feliz de verdade. É isso, pessoal. Eu não sei como é que a gente pode fazer para vocês perguntarem, né? Tem algumas pessoas que estão no chat, que tem Pedro, André, Eliana, e eu estava pensando, vocês podem postar a sua pergunta aí, e eu vou respondendo para todos, né? Porque como a gente não está conseguindo abrir o canal de comunicação por alguma razão, se vocês perguntarem por escrito aqui nesse chatzinho que está aberto, né? A gente pode conversar junto. É a forma que eu estou achando para a gente bater um papo, tá? O que vocês acham? Eu preciso que vocês me digam, né? Então, aqui, ó, eu estou escrevendo para vocês, né? Oi, e vocês podem perguntar por aí, tá? Ou perguntar. Tem tanta gente entrando comigo aqui pelo YouTube, vocês podem perguntar pelo YouTube também. Bom, chegou aqui, ó. A Isilda está me perguntando assim: eles têm nave ou nem precisam delas? Não, Isilda, eles têm nave, sim, eles têm naves, lá eles gostam de andar, né? Mas eles têm naves, têm carros, veículos de transporte que são movidos à energia solar, tá? E não matam, não poluem, não lesionam nada, eles se movimentam acima do solo, eles movimentam em cima, como se fossem bancos de energia, né? E as naves eles usam para andar para outros planetas, né? Eles gostam bastante de andar. Ah, sabe uma coisa engraçada? Lá tem bicicleta. Alguns deles têm o hábito de andar de bicicleta, eles gostam disso, mas não tem esporte, assim, atividade física mais pesada, esporte de combate, de competição, né? Lá, na verdade, eles gostam de se desafiar mesmo, tá certo? E a Ângela está perguntando aqui, ó, da alimentação. A alimentação eu falei, né, do que eles gostam de comer. O Hangout fica assim, fica gravado, fica no canal do YouTube. Bom, o processo do desencarne, que o pessoal está perguntando. O processo do desencarne é diferente de nós, tá? A gente aqui sofre quando alguém que a gente ama morre, né? Por quê? Porque a gente está isolado da quarta dimensão, que é o plano espiritual. Então, quem vai para o plano espiritual, acabou. Você não vai ver mais, acabou, não sei. A gente, quando morre, não sabe para onde vai, porque a gente não sabe se vai se reencontrar com quem a gente ama ou não. Então, a morte, para nós, acaba sendo uma coisa bem definitiva, né? A gente acredita mesmo que perdeu quem a gente ama. Olha, eu fui criada pela tia Sema, né? Pela vovó Raquel, o vovô João, a tia Sema e a tia Helena. Só tá a tia Helena viva, né? Quando a tia Sema morreu, gente, assim, o meu sol se apagou, sabe? Porque ela foi a luz que Deus me deu, né? E até hoje ela não me mandou uma mensagem psicografada, pessoal. Vocês não têm noção que é viver nesse isolamento. Eu sonhei com ela uma única vez, logo, uma semana depois do reencarne dela, que ela estava, eu pude vê-la, mas ela não pôde me ver, no hospital onde ela estava sendo atendida por um enfermeiro, ela estava explicando das dores que elas tinham nas pernas, coitadinha. Mas eu nunca mais tive contato com ela morreu no dia 9 de agosto de 2008,
E vocês veem, gente, já faz quase 8 anos, né? E eu não tive contato consciente com ela, quer dizer, eu não sonhei com a tia Sema, eu não recebi mensagem psicografada com a tia Sema, e sei que a tia Sema me ama e que eu a amo e que a gente faz com que esse amor nos mantenha ligadas, entendeu? Mas tenho saudade, é uma coisa normal. Lá no planeta da Xê, quando alguém desencarna, eles passam por um período que eles chamam de adaptação à reentrada, olha o termo, adaptação à reentrada, e logo passado esse período de readaptação do desencarnante, né, do desencarnante ao plano espiritual, eles passam a ter contato mediúnico, quer dizer, o cara vem em casa visitar a família, porque não tem dor, a saudade é salutar, sabe, não tem apego, né, é por isso também, entenderam, gente? Porque não tem apego, e não tem apego fica mais fácil. Então, o processo da desencarnação não é doloroso, é natural. Por exemplo, né, a Sheila disse que ela programou essa existência dela para
Oi, parece que voltamos, né? Voltamos, pessoal, acho que voltamos. Esses são os problemas da vivo, quase morta, né? Conseguindo me ver, pessoal? A gente estava falando da desencarnação, né? Bom, a Isilda perguntou se a gente pode programar visitar os entes queridos durante o desdobramento. Isilda, não sei se você está perguntando isso a nível de Terra ou a nível de planeta de regeneração. A nível de planeta de regeneração, eles podem e programam, porque lá eles não têm barreiras, né? A nível de Terra, a gente pode tentar, mas a gente não pode ter a certeza de que vai acontecer, entendeu? Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Oi, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo, se vocês estão online ainda, se não estão. Aqui aparentemente estão, né? Porque eu estou vendo aqui um monte de gente. Bom, vão perguntando, pessoal. Vão perguntando que a gente vai tentando responder aí na medida em que eu vou lendo as perguntas de vocês, tá? Parece que na minha página tem perguntas aqui no Facebook. Deixa eu ir lá. Caiu de novo. Vocês estão aí? Estão voltando? Eu estou conseguindo voltar aqui. Aparentemente, eu estou conseguindo voltar aqui. Eu estou tentando ver se estão lá na minha página, que estão me avisando que tem perguntas na minha página. Mas a internet está super complicada, está muito lenta aqui. Está bem lenta mesmo. Tá, a Gisele está me perguntando qual é a crença religiosa deles, né? Então, Gisele, eles não têm crença religiosa, eles creem na lei da fraternidade. Essa é a crença deles. Eles acreditam em Deus, que eles chamam de fonte criadora, e que eles definem como a energia que está em cada subpartícula atômica de tudo que existe. E que nós somos reflexos individualizados da fonte criadora, portanto, nós somos apenas um. Isso é a pura verdade. Jesus também falou dessa forma. Eles acreditam em Jesus. No planeta da Sheliana, eles não têm religião. Existem planetas que existem religiões, mas não assim, religiões que competem entre si, que se alimentam do medo, que prometem punições ou benefícios se você alimentar o carro, a casa dos fulanos das religiões, entendeu? A religião lá é um outro sentido, é um sentido de transcendência que nós aqui estamos longe, longe de conseguir captar. Jesus é o mestre, sim, Jesus é honrado lá como mestre para eles. Jesus, na verdade, é referência galáctica do amor incondicional, né? Eles têm por Jesus um imenso respeito, tá? Então, como para nós, talvez até numa dimensão maior, eles veem Jesus lá, né? Me perguntando, a Nurbi está me fazendo algumas perguntas, a tecnologia. Então, a Nurbi, a cereal é feito de substâncias que nós não temos aqui na Terra, tá? São metais ultra flexíveis, são polímeros, que não tem nada de plástico, mas tem uns polímeros que eles usam nada tóxicos e completamente de acordo com a natureza, muito flexíveis e moldáveis, né? Agora, pelo que eu entendi, os prédios deles são feitos
não é resina, tá? Mas é como se fosse resina. É um material sólido, ultra resistente, e ao mesmo tempo térmico. Eles têm isolamento termoacústico, não precisa porque não tem barulho, não tem motor, não tem, né? As pessoas falam por telepatia, falam baixo, né? Não tem essas músicas horríveis que a gente escuta tal. Isso não existe. Então, eles não precisam de isolamento acústico. As temperaturas do próprio planeta, elas são mais amenas, embora eles tenham o ciclo completo, né, de primavera, primavera, verão, outono e inverno, excessivo, quer dizer, lá você nunca vai ter um verão de 40 graus. No Liana, eu acho até que o verão, sei lá, em Celsius, né, talvez chegue aí a 30 graus, 28, 30 graus, acho que não passa disso. E o inverno deles talvez chegue a 5 abaixo de zero, 6 abaixo de zero. Mas as roupas deles todas são térmicas. As roupas são isolantes térmicos, né? Quer dizer, elas se adaptam à condição atmosférica. É muito legal porque quando tem chuva, é só você subir, né? Eles têm um capuzinho, é uma capa de chuva, vamos dizer assim. Sobe e ela te cobre inteiro, você não fica molhado, mas você goza daquela umidade do ar, entendeu? E eles são, a tecnologia deles é muito avançada em relação à nossa, é muito avançada. Então, o relacionamento amoroso, eu falei logo no início do Hangout, né, não vou repetir para não ficar chato para o pessoal, empreendedorismo no mundo de regeneração, o Anurbi, ele visa exclusivamente a evolução do todo, né, quer dizer, a criatificar soluções, de você buscar melhoras de vida, né, quer dizer, lá você não trabalha para ter dinheiro, tá? É engraçado, né? Mas eles trabalham muito no sentido do trabalho deles ser reconhecido pela benemerência que tenha, entendeu? De poder ser exportado para mundos como o nosso, por exemplo, né? Então você tem lá pessoas que desenvolvem metodologias que são aplicáveis a planetas de expiação e prova, por exemplo, e que são trazidas e apresentadas para as diretrizes planetas como a Terra, e, se aprovadas, vão para o Arte, Cultura e Ciência, e ali passam a ser transmitidas para os que estão encarnados e que possam compreender essa sintonia, ok? E a outra pergunta que você faz, os empresários visam o bem comum, é isso que estou falando, dinheiro lá para eles. No planeta dá dinheiro. Existem outros planetas que ainda têm dinheiro, mas o dinheiro não gera ganância, tá? Mas a partir do momento em que a regeneração atinge o estado pleno, não há mais moeda, né? A troca é de outra forma. Acredito que irá ser criados novos materiais de uso que serão todos biodegradáveis. É isso mesmo. Lá o respeito à natureza é total, tá? Não tem nenhum receio, não tem nenhum receio disso estar de outra forma. Gente, se vocês quiserem, né, perguntas pelo Facebook, então vamos lá. Vocês podem, eu estou abrindo um post agora para isso, né? Estou escrevendo perguntas, já que a gente não tem outro modo de conversar, vocês podem me fazer essa pergunta por esse post que eu estou colocando agora no Facebook, ok? Isilda aqui. A Zilda está mandando um abraço para a Sheliana, a Isilda manda um abraço para ela sim, pode ter certeza. Hoje ela não está conosco, mas eu mando um abraço para ela sim, tá? E aí, amigos, mais alguma pergunta que vocês têm interesse em fazer? Eu estou vendo aqui pelo WhatsApp as viagens desses planetas para a Terra, estão perguntando. Então, elas são feitas por naves, as naves deles têm diferentes tipos de combustível, mas a maior parte delas usa combustível solar, né, energia. Eles têm um combustível que foi desenvolvido pelos venusianos e pelo pessoal de alguma lua lá, acho que de Júpiter, acho que é uma cápsula, assim, sabe? Que eles colocam num determinado aparelho e essa cápsula vai alimentando o motor. Que os motores são bem diferentes dos nossos. Quem está perguntando com relação aos acontecimentos de 2017? Gente, eu posso falar para vocês o seguinte: existem indícios que 2017 será um ano muito difícil. E um ano em que poderemos ter movimentos geofísicos importantes, tá? Pode ser. Há uma probabilidade disso acontecer, sim. Mas agora estão abertas as perguntas aí pelo Face, né? Quem quiser fazer pergunta pelo Face. Vamos lá.
Quando a conversa foi interrompida, você estava falando da programação da vida da Sheliana. Ah, então, eu estava falando exatamente sobre isso, né? A programação da vida da She. Ela falou que se, por acaso, ela tem 350 anos de vida para ter encarnação, tem 112. Ela falou que se chegar o momento em que ela chegue à conclusão que ela não tem mais nada para ofertar para o meio, nem o meio para ela, ela interrompe essa existência e ela tem muito interesse em vir encarnar aqui na Terra, no planeta de regeneração. Ela gosta nisso, de trabalhar para a reconstrução, não apenas filosófica, de um planeta, né? Então, o plano que ela tem hoje, né, eles estão preparando contato com a gente para daqui a uns anos aí, e ela tem interesse de a próxima encarnação dela já ser na Terra de regeneração, tá? Vamos lá, tem mais alguma pergunta, pessoal? No Face, como funciona a arte nesses planetas? Se há música, dança, cinema, teatro? Olha, Camila, tem sim, tá? Tem cinema, é muito legal, eles têm, o cinema deles é holográfico, até cheiro você sente, sabe? Então, você está dentro da cena e você pode, inclusive, interagir. Lógico, né? Cinema novo lá também tem. Tem alguns que você pode até interagir, extremamente voltados para elevação. Então, eles podem ser históricos ou ficcionais, mas sempre voltados para a elevação. O que é muito divertido. Eles assistem filmes sobre nós. Verdade mesmo, pessoal. Acreditem se quiserem. Eles assistem filmes sobre nós. É bem divertido. Mas a arte é muito desenvolvida, Camila. A dança é linda, porque como a gravidade é menor, você imagina o que eles podem fazer em termos de passos, né? E a música é maravilhosa, é uma música celestial, é sensacional lá. Comentários aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A minha amiga Manu está listando para mim por WhatsApp algumas coisas que vocês estão perguntando. Cara, tem um monte de pergunta, vamos lá. Então, assim, ó, podemos transitar, teletransportar a outras esferas? Podemos sim. Como é a relação deles com os animais? A Regina está perguntando. Regina, é sensacional. Respeito absoluto, amorosidade. Eles compreendem que são para estes irmãos tutores, professores, irmãos mais velhos, e eles, com muito amor, com muito carinho, respeitando a limitação evolutiva do nosso irmão animal, eles ajudam bastante no desenvolvimento, né? Os animaizinhos lá são todos vegetarianos, não existe o carnívoro, não existe a depredação, é bem harmônico, os próprios devas que tomam conta da natureza, né, que são fadas, gnomos, duendes, elfos, eles mantêm o controle da natalidade, porque o planeta é harmonia, né? Quando você tem harmonia, você não tem nenhuma forma de desajuste. Lá no planeta da Sheliana, quando você quer coabitar com um animal, você vai para um espaço aberto, que lá tem muita, assim, a natureza é muito abundante, né? Eles vivem muito em contato com a natureza, e você emite o pensamento de acolhimento. O animal que sentir atração por aquele pedido vem até você e vocês passam a viver juntos. A Sheliana tem uma pantera negra linda, é muito amorosa, assustadora pelo tamanho, mas extremamente amorosa, e aí por aí vamos, né? Não é desrespeito, pode ficar tranquila, pode chamar sua gata de Sheliana, que ela vai amar, isso para ela vai soar como um elogio, tá? A Viviane está perguntando, haverá a possibilidade de reencontrar aqueles que amamos e já se foram, incluindo animais com quem convivemos? Sim, existe essa possibilidade, e pode ter certeza que você vai encontrar todos aqueles que estiverem no mesmo nível de afinidade que você está. O Jarbas está perguntando como ele se desloca até o planeta, eu já falei, através de naves, né? E vamos ver aqui, peraí. Opa, que não fecha. A Eliana está perguntando, tomara que possamos rumar a esse nível. Nossa, pelo amor de Jesus, né? Ele bem que quer, precisa ver o que nós queremos, né? A Cissa pergunta se o tempo deles é parecido com o nosso, dias, horas. Cissa, não. Não, eles têm uma outra divisão de tempo. O tempo para eles não exerce o fascínio nem o determinismo que tem aqui conosco, tá? Vamos lá. A Irene está perguntando, teremos muito trabalho pela frente, pois com muitas catástrofes já ocorrentes, está bem visível que a reconstrução do planeta já começou.
Inclusive, em relação aos feridos, teremos essa ajuda? Sim, Irene, teremos, já estamos tendo. Eu tive a oportunidade de participar de um resgate em que vários desencarnaram e alguns que estavam vivos foram retirados por eles, tá? Uma vez eu fui num desdobramento, eu participo de um grupo de socorro no plano espiritual, que o nosso líder é um garotão chamado Eduardo, né? Um garotão, ele é jovem, ele desencarnou jovem, né? Mas ele é muita luz, muito esclarecimento, né? E a Cheliana foi conosco, foi numa queimada lá na Amazônia, sabe? E a Cheliana estava conosco, estavam vários extras conosco, né? E foi me dada a missão de trabalhar numa espécie de viadinho que estava sofrendo muito, estava queimado, mas ele estava vivo, estava nos estertores da morte. E quando eu vi o sofrimento dele, né, eu dando lá a energia para ele, mas me deu muita raiva dos humanos que têm a coragem de fazer isso, né? E o Eduardo falou para mim, Mônica, volta para o teu corpo que você está prejudicando o nosso trabalho. E eu procurei a Cheliana para falar que eu estava indo embora, ela estava abraçada numa árvore que estava caída, queimando, ela estava abraçando a árvore e dizendo assim, calma, minha irmã, já vai passar. Então, perceba a diferença entre eles e nós, né, Irene? Quantas dimensões existem nesse sistema solar? Nesse sistema solar existem 9 dimensões. Mas no total são 13. A Neide está perguntando, a Cheliana tem uma missão aqui na Terra, o que levou a se apresentar para trabalhar na Casa do Consolador? É exatamente isso, né? Ela faz parte de uma missão da Confederação, sob o comando de um grande comandante estelar chamado Akhenaton, e como ela é terapeuta, a missão dela era trabalhar no local de cura, né? E já estava destinado que nós trabalharíamos juntas desde de pequena, quando eu comecei a ser abduzida por eles, já ficou com eles, e a Cheliana com que, gente, tá caindo o mundo aqui, soltando rojão. Não sei o que foi, mas estão soltando muitos rojões aqui. O que será que aconteceu? Meus gatos devem estar todos assustados, ainda bem que a luz debaixo da cesta. A Neide, então, Neide, é isso. A missão dela é essa, ela dentro da programação existencial dela, ela se dedica realmente a trabalhar para planetas em nível como o nosso de expiação e provas, ou como ela diz, hostis e primitivos. Ana, saída para a quinta dimensão deverá ser todos juntos ou cada um no seu degrau? Cada um no seu degrau, Ana. A Dulce está perguntando como é o reino mineral, exatamente como o nosso. Pedra, água, químicos, exatamente como o nosso, ok? Gente, a internet está oscilando muito. A internet está oscilando muito. Aí eu não sei se vocês ouviram, Dulce, mas eu estava respondendo para você que realmente é o mesmo padrão daqui, o reino mineral deles, tá? O mesmo padrão daqui. Gisele, agora não dá para responder pergunta pessoal, eu respondo depois, tá bom, querida? A Irene, e no mundo dos espíritos, como será? Começaremos a ter mais contato com os nossos entes queridos que estão do outro lado? Sim, Irene, teremos, porque nós teremos menos limitações para aqueles que ficarem na Terra, se é que nós ficamos também. A Nurbi está perguntando, qual a principal missão para evoluir da quarta para a quinta dimensão? Superar o medo ou o egoísmo? O egoísmo, pode ter certeza que é o egoísmo. Mas o medo está na raiz do egoísmo de todos os males, tá ok? A Regina está perguntando, como será a reconstrução do nosso planeta após os cataclismas para que ocorra a separação do joio do trigo e o início da nova era de regeneração? Teremos ajuda extraterrestre? Bom, Regina, você está partindo do princípio que vai ter catástrofe, né? Então, não é esse o princípio que eu quero que a gente pense. Nós temos que estar preparados para a mudança mansa, a transição suave, ok? Se a gente focalizar em catástrofe, a gente vai sofrer catástrofe mesmo, ok?
Mas nós vamos ter, sim, a ajuda dos extraterrestres, tenha certeza disso. Eles podem ceder conhecimento lógico para ajudar a passar esse período de Santa Fernanda Siqueira. Eles já estão fornecendo, Fernanda. Já tem muita gente com acesso à tecnologia trazida por eles. O Jarbas está agradecendo a dica do filme Meu Nome é Khan. Aquilo, Jarbas, isso é regeneração. A Nurbi, quando formos para o limítrofe da transição, teremos contato com ETs, como o Chico previu? Sim. Não no limítrofe, mas logo após. Ana, já voltei. Cissa, aqueles que forem para um planeta de regeneração poderão ajudar os entes queridos que não foram? Não poderão. Não no início da regeneração, porque a gente não tem autonomia de voo para isso, tá? A Maria do Céu fala, o trabalho doméstico é como o nosso, manter a cozinha, a limpeza, tal. Maria, não é não, tá? Porque como lá eles não comem, então não tem necessidade. Agora, eles adoram cozinhar, eles adoram se reunir para fazer uma comidinha moda antiga. Até, às vezes, eles fazem pão, eles gostam de ter essa convivência, né, familiar. Para eles é um momento de alegria e convivência. Mas as roupas lá não sujam, é muito legal. Elas também, você não tem pó, né, tudo muito limpinho, mas elas parecem que repelem a poeira, sabe? E também eles não transpiram, né? Não tem essa sudorese que a gente tem aqui, mas não, pode ter certeza que lá a gente não precisa ser Amélia. A Natália está perguntando quais entrar em contato com o terrícola, se envolve energia. Oi, Natália, na verdade envolve karma, né? É DNA dependente, ou seja, eles acessam pessoas cujo DNA está na programação da missão Nova Terra. Esses contatados e abduzidos que têm este DNA não são melhores que os demais, pelo contrário, nós somos idade, tá? Então, o nosso trabalho doando, seja espermatozoides e óvulos, sendo objetos de estudo, para que eles definam o novo DNA da raça humana, o que tem que ser trabalhado, tudo, o contato, nós somos, na verdade, devedores da humanidade, tá? Mas o contato tem por pré-requisito o DNA mesmo. A Larissa Gouveia pergunta assim, quando começamos a sentir o ápice da transição? Já. De 2017 para frente, né? Vai estar bem acentuado, tá? A Maria do Céu pergunta, e a agricultura? Maria, é sensacional, é extremamente harmônica, ela é ecológica, eles não fazem nada que macule o solo, não tem pragas, porque tudo é feito com muito amor, e o amor é o melhor adubo que existe, o amor é o melhor defensivo agrícola que existe, então, e tem alguns que se dedicam realmente à agricultura, o prazer deles está na agricultura, né? Eles não tomam leite, não comem ovo, nada disso, tá? Então é só agricultura mesmo, né? A Nurbi pergunta, terá robôs para auxiliar nos serviços, máquinas? Sim, tem robôs bem interessantes, eles têm. A gente vê a Nurbi, viu? É como o R2-D2, ou o BB-8, mas são bem legaisinhos. Há mais seres de 5D como a Sheliana virão em mais quantidade para atuar com os humanos ou médiums, ou através de centros espíritas para nos dar nesse momento de transição? Olha, Marcelo, sim, hoje está ostensiva a presença dos extraterrestres em centros, normalmente kardecistas ou de umbanda, que não, nada pode ter sacrifício de animal, tá? Nada pode ter má intenção. Então, na umbanda pura, porque a Umbanda não tem nada de sacrifício. A Umbanda é uma religião brasileira que renasceu em 1908 em Niterói, através do médium Zélio de Moraes, pelo comando do Caboclo Sete Encruzilhadas. Não tem nada de sacrifício, de rituais. A Umbanda não tem nada disso. Isso advém do candomblé, porque os escravos médiuns que não tinham assento nas mesas kardecistas altamente preconceituosas, não o kardecismo é preconceituoso, entendam. Os kardecistas eram altamente preconceituosos, então esses médiuns acabaram levando para a Umbanda seus rituais. Então, hoje que você tem muito pouco Umbanda pura, aqui, por exemplo, aqui a gente faz na Casa do Consolador, é a Umbanda do Zélio de Moraes, a Umbanda
trazida pelos 7 encruzilhadas, né? Não tem ritual, não tem essas coisas todas normais do candomblé, mas você tem muito mais umbanda-banda ou candombanda do que umbanda, né? E é por isso que a coisa é tão mal vista. Mas você encontra, os ETs adoram fazer de conta que é preto velho, que é caboclo. Lá no Consolador a gente tem vários deles lá, fazendo de conta que são pretos velhos e caboclo, viu? Você quer conhecer o ET, vai falar com eles lá, que é bem interessante. Gente, é sensacional. A capacidade deles é extremada de nos orientar. Estou até fazendo um convite mesmo. Vão conhecer os extraterrestres que estão trabalhando ao lado de mentores de luz da Terra, lá na Casa do Consolador. A Maísa pergunta o seguinte: eles possuem os mesmos órgãos que a gente? Se comem, existem outras espécies vegetais e fruta? Maísa, eles possuem similar, não idêntico, tá? É similar. Os pulmões deles são bem maiores que os nossos. O coração é proporcionalmente menor, porque eles não tem tanta necessidade de ativação de circulação, porque os chakras deles são mais abertos e potentes. O tubo digestivo deles é muito leve, não tem vesícula, não tem apêndice, o intestino deles é muito sutil, não tem, né, essa necessidade, porque eles praticamente não se alimentam, mas existe intestino, o estômago deles é bem mais delicado, não tem produção de ácidos, né, a digestão deles é feita de uma forma muito menos ácida, embora não seja alcalina. Eles têm rins, né, bem maior que o nosso, bem mais desenvolvido, tem muito mais sinapse, tem muito mais coisa funcionando, ok? Mas é bem similar, sim. A Adriana, aqui, deixa eu ver. Espera um pouquinho, gente, que eu me perdi aqui. A Ana Medina pergunta assim: e o Brasil, como ficará? Vamos sofrer muito ainda? Ana, eu vou te dizer uma coisa: nós temos que ser imensamente gratos à maldade de todos os políticos que nós já tivemos, porque hoje nós focamos no PT como exemplar do demônio, mas pode ter certeza que antes do PT houveram demônios como eles, e o azar deles é que eles estão na época da transição, então está vindo à tona, né? E eles são muito importantes no processo de libertação do brasileiro, da lei do jeito, atenção nisso. Não pense que tirou a Dilma, resolveu. Eu até tenho fé de que alguma coisa melhor vai acontecer agora, mas não pense que as cabeças que estão ao lado do Temer, e o próprio Temer diferem muito em ideologia. Nós, infelizmente, estamos muito longe de recebermos aquele que será o nosso libertador, tá? Mas o Brasil tem uma missão muito importante perante o universo, e Jesus não permitiu que afundassem o Brasil por causa disso tudo que está acontecendo, e pôs um ponto final mesmo. Então, assim, ainda teremos um período um pouco de sofrimento, mas o povo brasileiro amadureceu um pouco. Nós temos um volume muito grande de zumbis no nosso país, radicais tanto de direita quanto de esquerda, que não compreendem que é o centro que é a luz, que é o centro que coordena, que nós somos todos irmãos. Essa divisão insana que o PT criou, de norte contra sul, de pobre contra rico, sabe, isso é ridículo, gente, isso aí vem de fora do Brasil para dentro. Eu queria que vocês entendessem isso. Vocês estão mirando em bonecos, isso está vindo de fora do Brasil. Eles sabem, aquilo que foi profetizado pelo Chico Xavier é de conhecimento deles também. Tem, o Edgar Cayce falou isso, eles têm médiuns muito desenvolvidos, tanto na China, quanto na Rússia, quanto na Inglaterra, quanto na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Eles sabem do que está para acontecer, muito mais do que nós, réis brasileirinhos, entendeu? E eles, a intenção deles é nos quebrar para nos conquistar. Eles querem que nós os degladiemos para ser fácil a colheita. Percebam bem, nós estamos atirando em bonecos. Isso está vindo de fora, gente. Nós temos que nos unir. Que paulistano, que pessoa que mora em São Paulo pode negar a contribuição dos irmãos nordestinos, pelo amor de Deus? Você quer comer sushi, você vai comer da mão de um nordestino, não da mão de um japonês. Entendeu? Então,
Nós temos que parar com essa divisão, parar com isso, eles dizerem, os trabalhadores, cara, eu tenho 59 anos, eu estudo desde os 6 anos, eu acordo às 5 horas da manhã para poder responder e-mail e fazer as minhas postagens, eu trabalho das 8 às 18, eu saio do meu serviço, eu vou para a casa do consolador, eu fico lá até 10h30, 11 horas da noite, eu chego em casa, vou com meus bichos, que é a terceira refeição, lavar minha cachorra que não anda, porque ela não pode dormir sujinha, para não ficar assadinha nem nada, entendeu? Eu vou dormir meia-noite, impostos, eu sou o quê se eu não sou trabalhadora? Então, vamos parar com isso, vamos ser realistas, não vão permitir que os de fora nos dividam, gente, vamos ficar alerta. O Brasil é a esperança do mundo, o Brasil vai carregar o futuro da humanidade. Nós, os argentinos, os uruguaios, percebam, os chilenos, enormes dificuldades, mas escutem, o Brasil é o coração do mundo, nós nunca vamos ser esquecidos por Jesus, ok? Então, vamos ficar alertas, nós somos todos filhos da mesma pátria mãe gentil, né? Perguntando, sabemos que o governo oculto nos impede de evoluirmos de uma forma mais acelerada. Como será essa guerra de interesses, Marcelo? O único ser que te impede de evoluir é você mesmo. Se você entrou na ladainha do governo oculto, é porque você se afinizou com eles. Então, por favor, não acredite nisso. Você é o único ser que pode retardar ou acelerar a sua evolução. A Adriana Munhoz pede para que eu descreva melhor a quarta e a quinta dimensões. Adriana, a quarta dimensão é uma dimensão que você tem altura, largura, profundidade e tempo. Você tem o squivel do tempo, onde você pode andar para trás ou para frente. A quinta dimensão é a dimensão física, como a nossa, etérea, menos aderida à matéria. É a diferença que eu mais posso te explicar. Viviane, no ápice da transição, havendo cataclismos, as naves virão nos resgatar como os sonhos? Sim e não. Dependendo do local, sim. Dependendo do local, não. Para quem mora em São Paulo, graças a Deus, não. Se tivermos o mérito de permanecer. A NURB, que conselho eles nos dariam, os que já vivem em planeta de regeneração? Práticas essenciais que podemos fazer diariamente, orar todos os dias, erradicar a carne, a NURB, eles realmente nos aconselham a sermos vegetarianos, porque você ter dentro de você um cadáver é, no mínimo, antigênico e antifraterno, então é contra tudo aqueles que eles pregam, né, a fraternidade, que é o que eles pregam. O conselho que eles nos dão é autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Essa é a tríade da evolução, essa é a tríade que nos libertará das ilusões que nós vivemos aqui na terceira dimensão. Respiratórios, que eles recomendam que a cada hora a gente faça 5 respirações profundas, nós façamos 5 respirações profundas, e eles nos aconselham sim a orar, quando acordamos e quando vamos dormir. Deixa eu ver aqui, Maria do Céu. A medicina do tipo xamânica ou homeopática ou só emissão de energia? Maria, quando a regeneração está plena, não tem mais doença. Só tem doenças emocionais que eles cuidam com xamanismo, sim, com reiki, né, com psicanálise avançada. Então, esse é o nível deles. No início da regeneração, sim, você ainda tem doenças, aí as descobertas das curas chegam e elas são erradicadas, tá? Gente, o câncer tem cura! Espera só que você já vai ver. Já faz tempo que tem. O Santuário Espírita está perguntando qual é o nome desse amigo aquático e como eles vivem e no que auxiliam a Terra. Bom, eu conheço o Agon, que é o ser que vive na base subaquática lá da Jureia. Ele é um anfíbio, é o meu amigo Agon. Mas Agon. Mas eles são... tem várias espécies, tem cetáceos, tem golfinhos, né? Eu tive a oportunidade de aprender uma baleia azul. Muito linda, muito querida e muito saudosa. Aqui eu não posso ter contato com ela, né? O Fernando Siqueira, qual uma fonte onde podemos ter acesso a informações tecnológicas? Fernanda Siqueira. Fernanda, não sei te falar. Marcelo Brígido, várias raças nos visitam para nos ajudar na cura, tais como os pleiadianos, arcturianos, os sírios de Ora, etc. Vamos ter um caos na saúde com falta de médicos e hospitais. Eles ajudarão os humanos através de reiki e outras energias de cura? Sim, Marcelo, eles já nos ajudam, graças a Deus. Ângela Dias, Capitão Henrique viaja para Sírios e fala que é
Princesa Agnachete tem 3 metros de altura. Qual a altura dos pleiadianos? A Sheliana tem mais ou menos uns 2,5 metros. Tem alguns que mais, um pouquinho menos, dos que eu conheço, tá? A Agnachete viaja com ele para outros planetas. Você também conhece outros planetas? Tem informações sobre eles, tipo Arturo? Ângela, sim, eu tenho informações, eu não vi nada, meu corpo está aqui na Terra, então eu não acho os planetas, não. O que eles me mostram é na nave Chandra da Sheliana, mas eu nunca saí da Terra em viagem para outros planetas, não. Renata Silva, qual é a ligação da data limite, fim dos tempos, apocalipse e Nibiru's? Renata, é tudo junto e misturado. A verdade é uma só. Transição planetária que nós vamos encontrar em breve. O auge, tá? Nós estamos entrando já, nós estamos quase no topo. 2017 para frente, nós começamos a pegar esse quanto mais grosseiro da transformação. Natália Franco, receber informações por meio de uma voz sobre planetas estando sumindo pode ser um contato? Sim, Natália, pode ser um contato. Tereza Magalhães, minha pergunta, ai, Jesus, sumiu. Cadê? Tereza Magalhães, como os alienígenas aguentam a ignorância e a futilidade aí? Eu perguntei isso para a Sheliana uma vez. Realmente, eu não sei. Também não sei como é que Jesus nos aturou. Leandro Amaral, quais tratados que divulgam informações podem ser considerados confiáveis? Há muita desinformação na internet, seria bom saber quem são sérios e bem intencionados. Leandro, eu vou te falar exatamente o que a gente ouviu de Jesus. Um fruto se conhece, uma árvore se conhece pelos seus frutos. Eu não sou antiética, ou pelo menos procuro não ser antiética, então eu não vou emitir opinião sobre ninguém, cada um vai responder à sua própria consciência, né? E analise-os pelo fruto. Elaine Figueiredo. Mônica, sobre uma pergunta anterior sobre as naves vindo dos caras, você disse que em São Paulo não, graças a Deus. Por quê? Porque a gente não vai ter nem terremoto nem tsunami. Ana Medina, o que fazer com as crianças com sensibilidade? Dar a elas condições de desenvolver o seu potencial sem forçá-las a isso. Dar a elas o contato com a música de alto nível, dar a elas a convivência com a natureza, dar a elas a leitura edificante, e existe muita leitura boa, e ser verdadeiros. Nós temos a obrigação de falar a verdade para as crianças. Exilda, lá no planeta da Sheliana tem animais? Se eles são como os nossos, Exilda, tem animais? Alguns são parecidos, outros são diferentes, mas eles são muito amorosos. Ana, me disse, estou ouvindo uma baleia, faz legal. Estou entendendo bem o que você quis dizer, mas as baleias fazem um som super gostoso, sim. Eu e a Margarete Áquila estivemos em Orlando, né? Que a gente foi fazer palestras, e nos convidaram para ir conhecer o SeaWorld. E veja, eu não estou julgando o SeaWorld, aquilo que eles fazem errado mesmo, que eram aquelas baleias libertas, as que nascerem em cativeiro não tem como viver libertas, tem que ser ensinadas, mas aquilo que eu não gostei, não vi. Chorei muito, muito mesmo, também com os golfinhos. Agora, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com as baleias belugas, né? A Margarete cantou para as belugas. E eu vou dizer para vocês, gente, olha, eu toquei o céu. Eu fui tocada pelo céu. Foi abraçar o Oriol, que é o nome do beluga que veio comigo, foi um momento de enorme emoção. A gente foi avisado, né? Eles não gostam de ser tocados, eles têm muito receio, nós sabemos como tocá-los, então faça exatamente o que a gente manda. E eu sou muito respeitosa nesse sentido, né? Eu nunca sou indisciplinada. Mas aí você, como se você fosse um abraço, e o Oriol vinha e colocava a cabeça dele no meio dos teus braços, né? E eu não resisti, tasquei um beijo na cabeça do Oriol, deitei a minha cabeça no Oriol, aí eu falei, caramba, não podia fazer isso, né? Pedi mil perdão para ele e tal, e ele continuou brincando com a gente, interagindo, e aí, sozinho, ele se deitou no meu colo. Vocês não podem imaginar o que eu senti naquele momento, sabe? A pureza desse irmão é muito, muito significativo. Gente, como nós somos atrasados, meu Pai de misericórdia, como nós somos atrasados ainda. Mas a gente chega lá, eu tenho muita fé em Jesus, a gente vai chegar lá, viu? Podem ter certeza disso. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguma coisa que vocês queiram saber? Deixa eu ver aqui se a minha amiga Lu botou alguma coisa aqui.
Ok, Manu. Então, gente, tem mais uma pergunta? São 6h30. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta a fazer, eu acho que a gente pode finalizar, né? Fica aberto, o Reinaldo no Brito está perguntando alguma coisa aqui. Perante esses relatos, Marcelo, cadê você? A Núbia está perguntando, a partir de 2017 aumentarão as reencarnações de espíritos cristais. Vão sim, tá? Vão aumentar as reencarnações, sim. Vai ter bem mais gente reencarnando, ok? E cristais. Atualmente já existe um número significativo de seres reencarnados, né? Tá fazendo plim, 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 plim aqui, mas eu não tô vendo perguntas. Não sei se aconteceu alguma coisa. Se alguém puder me ajudar, assim, eu agradeço. Não sei se saiu. Alguém está perguntando se vai ter tsunami na Baixada Santista. Gente, acreditem quando eu digo, tem coisas que eu não posso falar. Eu não tenho autorização para falar tudo, tá? O que eu posso dizer para vocês é que sim, haverá tsunamis na costa brasileira. A possibilidade de sim haver tsunamis na costa brasileira. Talvez, né? Deus é tão misericordioso, né? Ana, esta me disse, eu falo casa da minha mãe porque a minha casa é do céu. Filhinha, ok, Ana, entendi. Ok. O Anurbi pergunta, já terminou a vinda de encarnação de espíritos atrasados? Já, Anurbi. Eles não estão encarnando mais na Terra já faz mais ou menos uns 10 anos, vindo de fora. Os daqui não, os daqui estão encarnando em grande massa agora, tá? Em grande massa. A Ana Medina, do filhinho dela ouvindo baleia. O Marcelo, perante esses relatos de planetas de regeneração, estamos ainda na Idade da Pedra. Você acredita para uma nova religião ou um espiritismo 2.0, com a presença dos seres dos outros planetas para quebrar a barreira da religião e crenças? Eu acredito numa religião chamada fraternidade. Congregar todas, que vai ter por base o Evangelho de Jesus, mas não vai menosprezar os ensinamentos maravilhosos de Buda. O passe com o reiki, com o jorei, com a cromoterapia, com a cirurgia espiritual, sim, e muito trabalhando, porque eles já estão trabalhando muito em vidas, viu, Marcelo? O Anurbi, a partir de 2017 aumentará a reencarnação de índigos e cristais, sim. As empresas e os governos nessa data vão começar a quebrar, sim, sim, sim. A Santuário Espírita está perguntando, vamos precisar estocar alimentos agora nessa troca de governo? Não estoquem alimentos, não mudem, pelo contrário, sejam fraternos, socorram quem está com fome, socorram quem está com frio. Ontem nós fizemos um bingão na Casa do Consolador para comprar cobertores para distribuir para irmãos que estão nas ruas, para as famílias que nós assistimos, para quem recebe os almoços, os 600 nós distribuímos todos os domingos na Casa do Consolador, para protetoras animais que têm os animaizinhos com frio. Não pensem como egoístas, agora não é hora disso, meus amados. Pensem de forma fraterna, não tenham medo, não alimentem o medo, combatam o medo, por favor, não tenham medo. Nurbi, já terminou? Não, a Nurbi já respondi, a Nurbi. Exilda, se a gente pensar firme, querer de verdade, a gente pode não mais voltar para esse planeta? Olha, acho que sim, eu quero ficar na Terra, eu quero ajudar a reconstruir o planeta, eu quero ter mérito para ficar na Terra. Eu estou lutando para ter mérito de ficar, não ser exilada de novo. Eu sou exilada, eu não quero mais ser exilada, cansei, eu quero viver onde eu estou. Gente, aqui tem, a Irene Belli está perguntando como a correria, dia a dia, como conciliar os trabalho, casa, família. Ai, olha, não sei, viu? Às vezes eu estou me sentindo assim, sabe? Aquele cara que fica equilibrando pratos e vai morrer. Mas eu acredito que tudo isso é porque a gente está valorizando menos o tempo. Nós estamos correndo, querendo fazer mais coisas do que nós podemos, porque nós sabemos que o tempo para nós agora fazermos é muito curto. Essa ansiedade crescente, esse desespero, é porque nós sentimos que o nosso tempo está muito curto, gente. Bom, então é isso, pessoal. Peraí, que ele está fazendo uma pergunta. Muito de cidade ou estado? Não adianta se esconder? Não adianta se esconder. Se você tiver que desencarnar por alguma ação, você vai desencarnar, não importa esteja. Tá bom? Pessoal, eu estou encerrando, porque agora é a hora do lanchinho das crianças, dos meus bichinhos.
Nós estamos conversando aqui há 1h40. Agradeço imenso a participação de vocês. Eu juro que eu vou para ver se uma vez por mês assim, a gente se reúne para trocar ideias, mas aí a Manu vai me ensinar como é que eu tenho que fazer para vocês estarem ao vivo perguntando, para a gente interagir. É que eu fiz uma opção de não limitar lugares de sala, né? E eu acho que essa opção que eu fiz deu alguma configuração errada. Eu quero dizer para vocês uma última mensagem da Sheliana, que essa é uma mensagem da Sheliana mesmo, em que ela nos diz o seguinte: abra o seu coração, desapegue-se do medo, para que você possa receber o universo num sorriso. Amigos, vida longa e próspera, porque isto é a eternidade, e nós somos eternos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. Jesus nos